Experimente uma vez ler o Evangelho observando o olhar de Jesus. Perceba que os evangelistas fazem muitas referências chamando a atenção para o olhar de Jesus. O modo como Jesus olhava chamava a atenção dos evangelistas. Era um olhar diferente, um olhar diferenciado. Eu gostaria de chamar sua atenção para o olhar de Jesus e aprender do seu olhar como participar ativa e frutuosamente da liturgia. Jesus tinha um modo de olhar diferenciado para ver a realidade da vida que o rodeava. Olha a multidão, presta atenção na moeda que a pobre viúva deposita no cofre do templo. Olha com atenção as atitudes dos apóstolos, fixa profundamente o seu olhar no jovem que quer ser discípulo, mas não consegue, porque tinha muitos bens. Olha e vê Zaqueu lá em cima de uma árvore. A atenção do olhar de Jesus também é motivo de ensinamento aos seus discípulos, aqueles do seu tempo e também a nós, dos nossos dias. Jesus ensina a olhar os sinais dos tempos, a se encontrar com a beleza dos lírios dos campos e com a vida despreocupada dos pássaros que são alimentados pelo Pai. Ensina a olhar as necessidades do próximo caído por terra e não encontra motivos, nem mesmo religiosos, para passar longe. Para a comunicação litúrgica, interessa-nos o olhar de Jesus presente no modo como rezava. Jesus reza com o seu olhar. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, levantando os olhos para o céu, pronunciou a bênção de ação de graças. Jesus reza com a gestualidade do seu olhar. Esse é um detalhe interessante ao se perceber tanta distração no olhar de presidentes, de padres que falam orações com o olhar fixo em livros ou em folhetos ou com o olhar distraído. A boca fala, mas os olhos traem. Os olhos estão traindo aquilo que não está sendo rezado, apenas lido. É a traição de quem está na distração. Mas não só do padre que está exposto diante de todos nós, mas também de todos nós. Nós rezamos olhando para todos os lados. Na liturgia, quantas vezes se canta a oração e os olhos estão distraídos? Eu sou psicólogo clínico e, como eu sou psicólogo, eu necessito dedicar atenção aos olhos e ao olhar. E isso me distrai durante algumas celebrações, quando vejo músicos cantando com olhares dispersos. A canção sai da boca, mas o olhar está distante ou distraído. E isso está dizendo que o coração está cantando outras melodias. Se não existe uma desafinação, existe sim um desacordo entre o que cantam os lábios e o que diz o olhar. Eu sei que você já percebeu que a oração eucarística 1 faz menção explícita do olhar de Jesus. Eu abro aspas, diz a oração eucarística 1. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai. Elevou os olhos ao Pai. Fecho aspas. Veja só que interessante é esse detalhe. O evangelista, escrevendo a sua recordação da última ceia, lembrou o modo como Jesus rezou a bênção sobre o pão, elevando os olhos ao Pai. Nós podemos entender que se tratava de um olhar profundo e marcante, a ponto de nunca ter saído da memória dos evangelistas. Celebrar a liturgia com o olhar não significa ficar olhando para o alto o tempo todo. A finalidade desta minha léxio litúrgica é chamar a atenção para a concentração dos olhos. O olhar de Jesus se dirige ao Pai, por isso ele eleva os olhos. Na liturgia da palavra, o nosso olhar se concentra e dirigido para o ambão? Na liturgia sacramental, o nosso olhar se dirige para o altar? Diga-me o que vês na celebração, e eu te direi se participas ou se estás apenas
presente corporalmente. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.